Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Chuba. Vocês sabem que eu sou estudante de Soft Skills, faço um mestrado e procuro desenvolver e focar nesse tema, que vai ser o tema da minha dissertação. E hoje eu estou trazendo uma novidade muito legal para vocês. Estou trazendo o assessment, uma pesquisa, né, comportamental, para que vocês possam entender sobre esse tema, sobre como esse tema ele reflete nos soft skills, no comportamento e até mesmo na personalidade de vocês, tá? Então vem comigo que hoje o vídeo vai ser bem legal, vai ser um vídeo bem ativo e vocês vão poder fazer totalmente grátis esse assessment, essa pesquisa comportamental sobre as suas âncoras de carreira. Vamos lá, vamos entender aqui o que eu estou falando. Então, falando sobre âncoras de carreira, tem um professor, um PhD do MIT, chamado Edgar Schein. Ele fez um artigo científico que eu estudei e fui a fundo nesse artigo científico, entendendo como ele tirou, como ele fez o estudo, qual o perfil de profissional que ele entrevistou, por quanto tempo. Se vocês quiserem esse artigo científico, ele está todo em inglês, mas vale a pena vocês darem uma olhada. Quem domina minimamente a língua, acho que consegue dar uma olhada mais a fundo. E quem quiser, eu posso mandar. E ele também acabou desenvolvendo esse artigo, ele chegou num livro chamado Identidade Profissional, que é um livro que eu não consigo comprar. Já tem um certo tempo que eu estou querendo comprar esse livro e não consigo. Eu consegui ele em PDF. Se por um acaso vocês quiserem também o livro, pode me pedir. No finalzinho eu estou colocando meu e-mail para que vocês possam conversar comigo e fazer esses pedidos, para que a gente possa trocar uma ideia e vocês tenham acesso. Eu não gosto muito de pegar PDF, eu tenho um Kindle, geralmente eu compro os livros pelo Kindle. Acho que a gente tem que privilegiar o autor teve lá todo um esforço para poder escrever o livro. É, mas infelizmente, como esse livro está esgotado, eu não consigo comprar ele em livraria nenhuma, eu consegui o PDF dele, tá? Mas assim que ele estiver pronto, que ele sair, que regularizar o problema, essa situação, a gente vai lá e compra para prestigiar o autor, né? É, o âncora de carreira tem a ver com onde eu vou parar meu barco, tem a ver com que tipo de empresa, com que tipo de carreira, com que tipo de emprego, com qual o meu perfil comportamental e onde eu vou navegar em águas que eu vou gostar, que eu vou ter prazer. Para quem quer saber um pouco sobre engajamento, tem muito a ver com engajamento, tem muito a ver com coisas que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que é a minha área de conforto. Então, eu sabendo as minhas âncoras de carreira, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha carreira, eu vou dar um exemplo das minhas âncoras de carreira, de como a gente usa isso, né? Um ponto muito importante, falando de soft skills, é o autoconhecimento. Esse assessment, ele faz parte já de um autoconhecimento que eu vou trazer para vocês. O autoconhecimento é a base dos soft skills e o autoconhecimento é a base da inteligência emocional. É o primeiro passo desses dois temas que são super relevantes hoje em dia, dentro da nossa vida profissional e até da nossa vida pessoal também, né? Então, vem comigo aí para a gente poder fazer totalmente grátis esse assessment de autoconhecimento. O que é muito legal, pessoal? Eu gosto muito de falar de comportamento e colocar os mais máscaras, né? Porque muitas vezes a gente consegue entender o outro. Quando a gente fala de autoconhecimento e a gente fala desses assessments que, por exemplo, como a âncoras de carreira, você trabalha primeiramente contigo. Mas o lindo, o bonito desse processo é que você começa a conseguir ler também as outras pessoas. Então, quando eu tenho um cliente, quando eu tenho um chefe, quando eu tenho um subordinado, quando eu tenho um par, quando eu tenho um familiar, um amigo, e eu domino essa técnica de comportamento, essa técnica comportamental, dessas leituras comportamentais, e tem vários tipos de leituras comportamentais, quando eu domino essa técnica, eu consigo entender a forma com que o outro prefere falar, prefere agir. Então, eu começo a navegar, eu começo a praticar uma empatia de uma forma muito mais legal, de forma que eu consiga me comunicar melhor, ser o melhor líder, ter mais accountability, ter mais colaboração. Acaba que tudo que eu faço acaba ficando muito mais competente, né? E isso faz com que a minha carreira, isso faz com que
a minha vida pessoal ela deslanche e ela ande muito bem, tá? Então fica a dica aí para você poder usar âncora de carreira, você estudar e você ficar ligado depois do assessment que você fizer, de você começar a entender um pouco mais as outras pessoas. Âncoras de carreira, pessoal, aqui está pequenininho, eu vou tentar aumentar um pouquinho. São 8 âncoras de carreira, né? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da gestão geral. Gestão geral é uma âncora de carreira de uma pessoa que quer e que navega bem pelas águas de ter um conhecimento mais generalista, de poder mover times, mover equipes e de fazer uma gestão tipo um CEO ou tipo um head de uma determinada posição, um líder de uma determinada posição, de uma determinada área. Então esse cara navega bem por essas águas, né? Então, por exemplo, essa é uma âncora de carreira que eu tenho. Tem uma outra âncora de carreira que é a técnica, funcional. Essa já é a âncora de carreira da pessoa que prefere ser um especialista, um engenheiro, um médico, que ele gosta de trabalhar especificamente naquela especialidade que ele está indo. Se amanhã depois alguém oferecer para ele uma vaga de ser um líder, de ser um chefe, de ser um diretor, de ser um presidente de uma instituição, né, um médico, por exemplo, um diretor médico de um hospital, eu vou falar, não, 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 não. Eu gosto, eu navego muito bem pela minha especialidade, eu gosto de atender os meus pacientes. Então, por isso que é importante você saber a sua âncora de carreira. Se você tem uma âncora de carreira ligada ao empreendedorismo, que é uma das âncoras de carreira, você tem que entender se onde você está recebendo a proposta para trabalhar, se você quer abrir um negócio, onde você está. Tudo isso faz parte de você entender as suas âncoras e da onde você vai navegar melhor. Por isso que é tão importante. Tá? A minha âncora de carreira, e vocês vão fazendo acesso, manter acesso a esse mapa, as minhas âncoras de carreira, eu recebi esse mapa aqui. Né? Esse mapa, ele está dando, por exemplo, uma âncora de carreira aqui com 10,4 de pontuação. Então, essa com 10,4 é a minha principal âncora de carreira. E é muito legal você focar, você entender as suas 3 principais âncoras de carreira, porque elas vão fazer com que você navegue muito melhor dentro do que você está atuando, dentro do que você está trabalhando. Né? O que é legal da âncora de carreira? Você passa a ter o remo na sua mão, você passa a ter o comando do barco para que você possa tomar as melhores decisões. Então, entenda quais são suas âncoras de carreira, porque quando a gente não entende, a gente não tem o rumo da nossa carreira. E alguém vai tomar as decisões por nós. Então, eu sempre digo, é muito importante que a gente tome as decisões conscientemente. Né? Então, falando mais um pouquinho, aqui eu estou trazendo o exemplo do mapa que eu recebi. Né? Então, tem aquele gráfico com todas as pontuações que vocês estão vendo aqui, e tem também essa tabela ranqueada. A minha principal âncora de carreira é de autonomia e independência, de criatividade empreendedora é a segunda, e a terceira é de competência em gestão geral. Falando sobre autonomia e independência, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando trabalhava na Reckitt Benckiser, eu fui convidado para ir trabalhar em São Paulo para trabalhar em trade. Eu perdi totalmente a minha autonomia. Eu trabalhava fora do QG da empresa, fora do quartel-general. Eu trabalhava como gerente regional, né, eu cuidava de Rio, Espírito Santo, Minas, o Acre, o Centro-Oeste, um pedaço do Norte. E eu conseguia fazer minha agenda, eu conseguia estar nos clientes, eu tinha uma vida sem rotina, né? E para eu fazer um job rotation, né, para eu poder desenvolver um pouco mais a minha parte analítica, a companhia entendendo dentro dos feedbacks que eu recebi, eu fui trabalhar em São Paulo na área de trade, deixando de ser mais tático e passando a ser mais estratégico. O que aconteceu? Eu odiei. Eu fui trabalhar no escritório, né, que eu comecei a ter muita rotina, eu comecei a ter reuniões intermináveis, que não eram produtivas, e eu perdi muito da minha autonomia, principalmente da minha agenda. Então, eu não gostei. Eu trabalhei 4, 5 anos internamente, eu virei head de marketing field, tinha 2.000 pessoas respondendo para mim. Apesar de eu não gostar, eu não desisti. Eu acho que foi uma passagem muito legal e que construiu demais para a minha carreira.
mas eu estou trazendo para vocês um exemplo dentro da minha carreira, do que aconteceu comigo, de como âncoras de carreira são importantes, tá? Trago aqui também um pouquinho da questão de como é que eu consigo superar, como é que eu consigo me dar melhor, como é que eu consigo trazer melhores resultados para a minha vida profissional, né? Não é em casa parado vendo Netflix. Talvez até vendo um documentário, vendo alguma coisa que vai poder agregar à sua vida profissional. Netflix tem vários documentários muito legais, mas através desse autoconhecimento, através dos assessments, que esse é um dos que eu estou trazendo para vocês, eu vou trazer outros assessments de graça, totalmente free, para que vocês possam melhorar, para que vocês possam ter esse autoconhecimento e vocês terem um desempenho melhor. Entrando especificamente na questão do assessment, vocês podem ver que você recebe um relatório com 17 páginas. Dentro da primeira página, ele fala um pouquinho de por que esse assessment é importante e também fala bastante sobre as 8 âncoras de carreira, né? Traz também esse mapa que eu já mostrei para vocês aqui mais no detalhe, traz também a tabela que eu mostrei para vocês no detalhe, com as suas principais âncoras de carreira, com todas elas, com as que receberam mais pontos e as que receberam menos pontos. Não deixe de lado as de menos pontos. Procure entender a razão de você ter pontos mais baixos em outras âncoras de carreira. É importante essa reflexão. E é muito importante que vocês entendam e leiam o que cada competência da âncora de carreira, o que cada âncora significa e o que ela pode trazer como pontos fortes, pontos de desenvolvimento, águas que você vai navegar melhor. Tudo isso tem nesse relatório. Então não deixa de clicar no link que está aí na bio, dependendo da rede social que você está vendo, vai ter um link que você vai poder preencher lá seu nome, seu endereço, se você quiser deixar seu WhatsApp, seu endereço de e-mail, se você quiser deixar seu endereço de WhatsApp também é opcional, para que eu possa mandar para vocês o link por e-mail ou por WhatsApp dessa ferramenta que é muito legal, que eu acho que vai fazer a diferença para vocês. E se alguém quiser falar comigo, meu e-mail está aqui, é achuba, né? É Chuba porque é Chuambar, né? Meu sobrenome que o papai me deu, e é achuba@gmail.com. Então foi um prazer estar um pouquinho desse tempo com vocês. Acho que a gente fez um vídeo muito rapidinho, está dando mais ou menos aí uns 13 minutos. Muito importante que vocês entendam as âncoras de carreira de vocês, e a gente volta na próxima semana com mais uma novidade. Um abraço aí, boa semana e se cuida, gente. Valeu!